governo dos Estados Unidos publicou uma postagem em português no Twitter, onde acusa falsamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de estar, aspas, usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, o ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon, disse que a prisão do ex-presidente inelegível, réu e agora preso, Jair Messias Bolsonaro, aumenta as tensões entre Estados Unidos e Brasil. Eu não sabia que o Bolsonaro era americano, mas vamos lá falar com a Sofia Labanca no Plantando Meteoro. Bora lá. Sofia, já vou começar. O Brasil prende um ex-presidente, né, de um processo feito com seu próprio judiciário, e isso aumenta as tensões com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão nervosos. Então, os estadunidenses estão nervosos, né, Ana? Com a prisão do Bolsonaro, aconteceu a prisão domiciliar ontem, dia 4 de agosto. Esperamos que a prisão não domiciliar, que vá para cadeia mesmo, chegue logo. Mas enfim, Ana, o Donald Trump tá já numa onda aí de ataques ao Brasil. Ele usa o Bolsonaro como a narrativa, né, para justificar esses ataques, apesar de que todo mundo que tenha já feito uma conexão entre seus dois neurônios sabe que ele não tá nem aí pro Bolsonaro. O Bolsonaro é só a desculpa esfarrapada para os ataques. Ele tá mais preocupado com BRICS, com terras raras, com Big Techs, etc, etc. Mas, tendo aí a prisão do Bolsonaro, isso dá aí mais gás para ele poder continuar esses ataques, seja a razão que for, né? E a gente viu o escritório, o perfil oficial do escritório do Departamento de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, lá no Twitter, fazer uma publicação sobre a prisão do Bolsonaro em português, né? E eles nunca publicam em português, então é óbvio que era uma mensagem para o Brasil. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente. Não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a Ordem de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Uma clara ameaça, né? E isso aí dizendo, né, que responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas, Ana, isso aí já é meio que um sinalzinho. Por quê? Porque foi aventada a possibilidade da prisão domiciliar ir para a primeira turma, né? Que o Xandão já tinha falado que não vai passar para a primeira turma, a não ser que a defesa do Jair Bolsonaro faça algum tipo de dispute, de alguma forma, essa medida cautelar. E é óbvio que a defesa do Bolsonaro vai fazer isso. Então, provavelmente, a gente vai ver aí nos próximos dias isso indo para julgamento da primeira turma. E meio que ali o Departamento de Estado, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos já meio que está dizendo: a gente vai sancionar todo mundo, a gente vai sancionar todo mundo. Enquanto isso, Ana, enquanto o Departamento de Estado dos Estados Unidos estava fazendo essa postagem, a gente viu o Steve Bannon, que foi aí o estrategista da campanha do Donald Trump e que é a pessoa que muito provavelmente é o ponto de contato do Eduardo Bolsonaro com a Casa Branca, fazendo num podcast dele, falando sobre a prisão do Bolsonaro. Eu não vou mostrar aqui o podcast, porque tá tudo em inglês. Vamos lá pro Poder 360, que ele já tenha isso traduzido pra gente. Prisão domiciliar de Bolsonaro escala a tensão com o Brasil, diz Bannon. Ex-estrategista de Trump afirma que a ação foi tomada após divulgação de atividades ilegais do mais poderoso ministro do STF. Vamos pras aspas. Bolsonaro foi preso. A polícia está, nesse momento, fazendo buscas na casa do presidente Bolsonaro. Isso acontece
E estou lendo um tweet aqui do Michael Schellenberger. Gente, Michael Schellenberger é aquele cara do Twitter Files Brasil, sabe? Aquele lá que inventou um monte de mentiras sobre as ordens do Alexandre de Moraes, que inventou, inclusive, que as ordens eram secretas. Esse cara é um não assunto, é a coisa mais inventada possível. Pois é. Isso acontece e estou lendo aqui um tweet de Michael Schellenberger poucas horas depois da divulgação de documentos de 8 de janeiro que mostram atividades ilegais por parte do mais poderoso juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Eles tiraram isso, gente? Da onde que eles tiraram isso? Continuando aqui nas aspas. Ele, Moraes, ordenou a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Antes de passarmos para outro assunto, Nathalie, que era a pessoa que estava com ele, qual a sua reação? Isso está escalando. No fim de semana, Lula atacou o presidente Trump, criticou o dólar norte-americano e disse que o Brasil jamais, segundo ele, jamais se submeterá ao presidente Trump. Oh, meu Deus, que chocante. O Brasil diz que não vai se submeter. A gente estamos chocados. Ah, o que é isso? Gente, se tem alguma dúvida da coisa totalmente imperialista, do caráter totalmente imperialista do governo Trump, tá aí. Pra eles, a maior ofensa que poderia acontecer é o Lula dizer que não vai se submeter aos Estados Unidos. Eles realmente acham que a gente é a quintal deles. Eu juro, Ana, eu tô a isso aqui, de trazer uma bandeira dos Estados Unidos pra queimar ao vivo aqui na frente da câmera, tá? Agora, tem uma coisa pra daí encerrar e passar a palavra pra você, Ana. O governo tá achando que a parte de escalar as tensões com os Estados Unidos é real. Vamos lá pro Globo. O governo avalia que prisão de Bolsonaro pode aumentar a pressão dos Estados Unidos, mas defende diplomacia e pragmatismo em uma negociação. Mesmo com o aumento da pressão da Casa Branca, o Brasil mantém posição de restringir diálogo ao comércio, caso uma negociação sobre o tarifaço do Trump. Vamos ali para a parte que nos interessa. De acordo com interlocutores que acompanham o assunto, é cedo para dizer que a prisão de Bolsonaro vai dificultar uma negociação que ainda nem começou. Até o momento não foi aberto o canal de diálogo entre os dois países, além de conversas informais de bastidores. Integrantes do governo afirmam que a reação do Departamento de Estado à decisão de Moraes pode indicar novas sanções contra membros da Suprema Corte. No entanto, há um discurso pronto do lado brasileiro que diz que o princípio básico da democracia é um judiciário independente e, por isso, não deve especular se Moraes agiu bem ou mal. Ana, ao que parece, o governo está, sim, com medo de que isso possa aumentar a crise entre Brasil e Estados Unidos. E eu acho que é uma leitura correta. Não porque os Estados Unidos estão preocupados com o Bolsonaro, mas porque isso serve de justificativa para os Estados Unidos imporem ainda mais sanções, que é o que eles querem fazer, por causa do BRICS, por causa das Big Techs, por causa das terras raras, etc. Dito isso, eu fico feliz de ver que, pelo menos por enquanto, o Brasil não parece estar disposto a dobrar, independente de quanto que eles façam de pressão. Espero que continue assim. Sofia, ok, vamos lá. A leitura do governo é de que a prisão domiciliar do Bolsonaro pode escalar as tensões, né, com os Estados Unidos. É uma leitura correta? Veja, não quer dizer que o governo tenha ou não tenha intenção de escalar a crise com os Estados Unidos. A crise com os Estados Unidos, é importante a gente lembrar, é de fabricação única e exclusivamente dos Estados Unidos, né? Quer dizer, exclusivamente não, porque ela é incentivada, né, pelos nossos aqui. É um ataque interno, né, com a ajuda de um agente externo. E segundo os interesses desse agente externo. Ok, concordamos com isso, vai aumentar, possivelmente eles vão usar, e concordo plenamente com você, porque eles vão usar isso como desculpa, embora os interesses dele não sejam nem de longe o Bolsonaro. Isso é óbvio, evidente, ululante. Os interesses dele são interesses, né, em minérios, são interesses em economia, são interesses outros, tá? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas uma desculpa. Dito tudo isso, qual é a nossa alternativa?
pensa bem, para o Brasil como uma nação soberana. Diante disso tudo, dobrar o joelho não está em questão nesse ponto. Tá? O Brasil não é um cachorrinho subserviente que nesse momento possa dizer sim, Estados Unidos vão fazer o que vocês querem. Eles nos puseram numa posição em que qualquer país que se respeite não pode atender ao que eles estão mandando, exigindo. Não pode. E aí você tem que considerar que estratégia de negociação é essa que põe a outra parte numa posição que é impossível, é inadotável, tá? Se isso for uma palavra, é impossível de ser adotada. A outra questão é a prisão do Bolsonaro escala as tensões. Qual é a nossa alternativa? Então nós vamos aqui deixar o Bolsonaro continuar descumprindo medidas cautelares, fazendo piada do nosso sistema judicial, ignorando completamente ordens que estão dadas. Concorda, não concorda? Acha que a ordem é excessiva? Acha que não é excessiva? A ordem está dada e ele está descumprindo e tirando um sarro da cara do nosso sistema judiciário. O que é que vocês esperam que a gente faça? Não vamos prender ele não, porque senão vai gerar, vai aumentar a tensão com os Estados Unidos. Não vamos prender ele não, porque senão ele vai usar isso como parte da narrativa de vitimização dele. Vai! E sim, vai aumentar as tensões. E sim, ele pode estar cavando essa falta, mas não há alternativa possível. É preciso se fazer aquilo que está na lei, e está na lei que se descumpriu medida cautelar, você vai escalar para uma medida mais forte. E ainda está se fazendo isso de forma gradual, que é para deixar bem claro que não há perseguição alguma contra ele. Dito tudo isso, sim, os Estados Unidos vão usar, como já estão usando, ameaças econômicas com fins políticos, e ameaças políticas com fins econômicos. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque são dois agentes interessados. Um agente político, Eduardo Bolsonaro, e um agente econômico, Donald Trump, né? Enfim. É isso, Sofia. Acho que a minha conclusão é essa. Vai escalar mesmo. E eu acho que o Brasil está fazendo aquilo que tem que fazer mesmo. Aquilo que se espera de um país soberano, que tem uma democracia, que tem um governo legítimo, se espera, né, que não abaixe a cabeça para uma pressão externa completamente infundada. Aliás, se os Estados Unidos queriam pressionar a gente por motivos econômicos, eles que fizessem isso usando outra desculpa. O erro deles foi usar o Bolsonaro e o nosso sistema judicial, que não tem absolutamente nada a ver com isso, e é aí que eles vão se dar mal, porque a gente não tem como voltar atrás. Ana, vou dar uma breaking news aqui. Deus do céu, o Brasil voltou atrás, dobrou o joelho. Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo: prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderado. Se isso acontecer, vai ser uma vergonha para esse país e para o STF. Uhum. Eu, no lugar dos ministros do STF, ficaria muito quietinho e apoiaria a decisão, porque mudar esta decisão agora diz para o Brasil e para o mundo inteiro que o sistema judiciário brasileiro se dobra e obedece aos Estados Unidos. Aí Magno Malta vai ter razão mesmo, porque o primeiro artigo da Constituição que a gente vai ter é o dos Estados Unidos mesmo. Vende tudo, passa a régua e manda entregar. Sinceramente. Ficamos por aqui? Temos um recadinho ainda. Assim passar minha raiva. Ficamos por aqui, Ana. Pode ir pro recadinho.
Vamos lá, vamos para o nosso recadinho. Eu vou aproveitar este momento para fazer um convite para você conhecer a Vero Cafés Especiais. É uma assinatura, olha só, uma assinatura de cafés. Você assina, o plano pode ser mensal ou anual, e aí você recebe todo mês na sua casa um potinho assim. O meu é em grão, mas pode ser moído também, tá? Você recebe uma seleção de cafés de pequenos produtores que você não vai encontrar no mercado, de cafés de altíssima qualidade, e que você pode conhecer todo mês um café diferente. Pô, isso é muito legal. Além de você conhecer e valorizar os pequenos produtores de café do Brasil, olha aí a questão importante, né? A gente ainda tem a possibilidade de beber um café de muito melhor qualidade do que aquilo que a gente encontra no mercado. E digo mais, usando o cupom METEORO, e o link vai estar aí, o link para Vero vai estar aí na nossa descrição desse vídeo. Usando o cupom METEORO, você pode escolher entre ter 30% de desconto na assinatura mensal ou 10% de desconto nos produtos da lojinha ou receber 4 brindes na assinatura anual. Super vale a pena. A gente tá testando o serviço aqui em casa e uma delícia, uma maravilha mesmo. E olha que eu sou a chatinha do café, né? Não sou chata, sou crica do café. Sou tipo aquelas pessoas de vinho, só que de café, tá? Recomendo. Fica aí a dica. E, chat, voltamos em instantes, assim que eu achar o botão, para mais assuntos do dia. Bora lá!